Nós podemos contar hoje com a presença do Dr. Jobson de Arruda, no campus de Assis. Ele veio a convite da coordenação da pós-graduação e da chefia do Departamento de História, né? E hoje ele deverá, então, ministrar uma conferência. E o professor Jobson é bastante conhecido de todos nós, do Departamento de História, né? Na medida em que o professor tem participado de inúmeras bancas de concurso, né? De professores do departamento, né? E hoje nós temos o privilégio de ter a presença do professor Jobson ministrando uma conferência, né? Ele que tem uma agenda tão carregada, né? Há alguns meses que nós estamos aí tentando, então, ter esse encontro que para nós vai ser extremamente interessante, né? Então, é dispensável apresentar a produção historiográfica do professor Jobson, né? O professor professor titular do Departamento de História da USP e tem tido uma contribuição notável, né? Junto à linha de História Econômica do Departamento de História e da pós-graduação da linha de História Econômica da USP, né? O professor tem, então, marcado toda a sua produção historiográfica em cima da linha de História Econômica e tem orientado trabalhos e pesquisas dos mais significativos dentro da linha de História Econômica. Então, eu passo a palavra para o professor para que a gente possa, então, ter esse privilégio dessa conferência de hoje. Tá? Então, professor... Obrigado, Maria Carlos. Boa noite a todos. É uma grande satisfação vir aqui pela primeira vez para falar para os alunos da graduação, os alunos da pós e os colegas professores nos deram a satisfação de aqui estar para ouvir. Milton, não é Milton? Um velho companheiro. Maria do Carmo, que fez o convite pela pós-graduação. Glacira, velha companheira também, não só de estar do lado de lá, não é verdade, Glacira? Das bancas, mas também do lado de cá, não é? Na medida em que trabalhamos juntos, também muitas oportunidades. De fato, eu já vi muitas vezes a Assis, essa maior parte das vezes foi para examinar concurso, que é uma fala muito específica, muito dirigida, em cima de uma tese. Nunca tive a oportunidade de conversar com os alunos de Assis. E, portanto, esta fala, ela tem um equilíbrio, às vezes, um pouco complicado, porque nós temos os alunos da graduação, para quem tem que se ajustar um discurso onde as coisas possam ser entendidas, e se as coisas não forem entendidas, não vale a pena. Não vale a pena. Hermetismo de nada serve. Coisas complicadas, palavras difíceis, isso não serve para nada. O que é preciso saber se você é capaz de fazer uma comunicação. E o nível de diálogo, portanto, depende do público para quem você vai falar. A graduação é uma coisa, a pós é outra. Portanto, aqui temos uma pequena dificuldade, mas vamos tentar acertar uma fala que atinja os alunos da graduação, os da pós, e que não seja aborrecida, e que não seja tautológica para os caros colegas professores, não é? Muito bem, e o tautológico também já foi de propósito, porque o tautológico era para os professores. Não seria certamente para os alunos da graduação, porque não iria usar um vocabulário como esse, que ao invés de aproximar a comunicação, distancia, não é verdade? Muito bem. Qual é o tema desta fala? O tema desta fala é história. E aí nós começamos a dividir, tem história, tem nova história, tem a nova história, e quando você diz que tem uma nova história, evidentemente tem uma velha. Tem uma que se chama tradicional. E aí tradicional são todos os outros, ou seja, tradicional é o velho, né? Isso é muito comum, não é verdade? Nós somos os novos e os tradicionais são os outros. Então a gente precisa tomar cuidado nessas falas, porque
Não necessariamente aquilo que foi feito como história é passado. Já se viu muitas vezes coisas que eram consideradas velhas ou antigas ressurgirem como novas, com novas roupagens. Tem muita gente que está escrevendo uma história hoje que diz que é nova e que na verdade é cópia escrachada de textos que foram clássicos nos anos 20, nos anos 30. Simplesmente toma-se algumas análises políticas do Oliveira Lima ou outros, etc. Coloca-se lá um linguajar modernizante e inovador e fica tudo novo. Na verdade, o que você tem na história são sucessivas camadas de deposição retórica. 2 níveis, não é? Eu acho que os alunos entenderam na primeira etapa. Segunda etapa, esta coisa de que, na verdade, se você for fazendo um trabalho de arqueologia na história e levantando camadas daquilo que está escrito, grande parte das coisas é repetição. Já se disse, muito pouca novidade. Na verdade, o que tem é muito plágio na história, né? História é um grande plágio em larga medida. É comum, por exemplo, ver-se introduções de teses que parecem ser absolutamente inovadoras, quando elas são, na verdade, uma reposição de coisas antigas, costuradas com palavreado, e quando tem conceituação, conceituação nova, porque hoje nem se pensa mais em conceituação, nem se fala mais em reflexão teórica. E ao entrar nisso, eu já estou começando a entrar no tema. Qual é o tema? O tema é a Nouvelle Histoire e a preocupação de, a partir da nova história da Nouvelle Histoire, tentar fazer uma síntese com aquilo que já virou uma velha história, ou seja, a história que se preocupava com a reflexão, com os conceitos, com a teorização, que era uma história que nós fazíamos muito nos anos 60 e 70. De uma hora para outra, a história dita estrutural, a história que busca relações, virou uma coisa velha num baú historiográfico. A preocupação dessa exposição para vocês hoje é tentar mostrar que essas coisas não podem ser jogadas fora assim, sob pena de se perder uma grande parte do conhecimento, não é? Qual é a minha preocupação fundamental? Eu acho que a preocupação fundamental é que a história tem que nos permitir conhecer alguma coisa. Dizer que você vai conhecer significa que essa história tem que ter e tem que fazer para você um certo sentido. Vou começar por uma frase muito simples. Eu não entendo uma história sem sentido. Para mim não faz sentido. Tá claro? O que é um exercício de diletância? Estamos construindo conhecimentos isolados e que não servem para nada? É essa a ideia? Eu não entendo assim. Eu não sei se porque vivi nos anos das passeatas, nos anos de chumbo dos anos 60, eu acho que a gente tem que ter algum compromisso com alguma coisa. Do contrário, o que é que nós estamos fazendo aqui? Somos ETs nesse universo? Podemos escrever sobre qualquer coisa, por minimamente importante que ela seja, e isso faz sentido? Não, senhor. Fará, se você for capaz de estabelecer uma conexão entre este pequeno detalhe e as coisas mais amplas. Vejamos, quando é que surge essa chamada Nouvelle Histoire? Você sabe que a Nouvelle Histoire surge com Braudel, não é verdade? Publicou um livro em 49, chamado O Mediterrâneo na época de Filipe II. Não esquecer que um ano antes, 48, um historiador que hoje está na onda, a praia dele é a praia visitada, não é verdade? Chama-se Arriès, Philippe Arriès. Essa famosa história da criança e uma série de outros textos. Foi exatamente nesse contexto, no ano de 48, que surgiu um dos primeiros textos de Arriès. Ele publicou em 48 um texto, não é? Específico sobre a França. Na verdade, era um livro que já demonstrava as suas preocupações. Mas o livro de Arriès, publicado em 48, não teve o mínimo êxito, não teve a mínima importância, pode-se dizer assim. E por quê? Porque o Braudel, que publicou em 49 um texto chamado Mediterrâneo, passou a ser o grande cânon. Portanto, a grande interpretação, o grande cânon historiográfico. Por quê? Braudel vence porque Arriès é vencido. Está claro ou não? Porque de vencido, Arriès virou vencedor.